Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Então, vamos continuar os nossos estudos em português. Então, a gente vai começar a estudar hoje o termo sintagma. A gente não vê muito isso porque são termos próprios de universidade. Mas o livro de vocês, ele passa, então vamos prestar atenção que é um termo um pouco complexo, tá? Mas é bem fácil de vocês entenderem. Sintagma, ele vai ser o conjunto de elementos que formam uma unidade em torno de um núcleo. O sujeito e o predicado das orações, eles vão se organizar em partes. Lembram que a gente já viu o que é sujeito e o que é predicado? Pronto, e essas partes, elas são os sintagmas. Então, preste bem atenção. Quando o núcleo, ele for um substantivo, a gente vai ter aí um sintagma nominal. Por que sintagma nominal? Nominal porque se refere a nome. Agora, se o núcleo do sintagma for um verbo, aí a gente vai ter um sintagma verbal. Como é que a gente vai diferenciar, tia? Vamos prestar bastante atenção agora, tá? Geralmente a gente vai ter os sintagmas nominais no sujeito. E a gente vai ter os sintagmas verbais no predicado. Por quê? Porque a gente separa quem pratica ação e que ação é praticada. Lembra que a gente já falou um pouquinho sobre sujeito? Então, vamos lá. Observe essa frase aqui, gente. Os estudantes participaram do projeto. A gente tem aí, ó, os estudantes, que é o sujeito, e participaram do projeto, que é o predicado. Qual vai ser aí o núcleo desse sujeito? Qual é o substantivo que a gente tem aí em os estudantes? É estudantes. Então, a gente tem aí o núcleo, o sintagma nominal. Agora, quando a gente tem participaram do projeto, que vai ser o predicado, qual é que é o verbo? Participaram. Participaram aí, ele é uma ação. Ele vai ser o núcleo, certo? Então, a gente tem aí o sintagma verbal. Agora, se o sujeito, ele tem apenas um núcleo, como é o caso de os estudantes, esse sujeito, ele vai ser considerado simples, certo? Quando esse sujeito tiver mais de um núcleo, ele vai ser chamado de composto, tá bem? Por exemplo, Maria e Pedro viajaram. Quem que é o substantivo aí? Maria e Pedro, certo? As terminações dos verbos podem ajudar a gente também a revelar o sujeito das orações. O que é que vai acontecer aí? Olha o exemplo. Desenvolvi uma nova teoria. Nesse caso aí, a gente não vai ter o sujeito, só que a gente tem o verbo, né? Então, o verbo, que é o desenvolvi, se a gente perguntar para o verbo quem desenvolveu, a gente consegue identificar que foi a primeira pessoa do discurso, no caso, o eu desenvolvi. Então, quando a gente tiver um sujeito dessa forma, onde ele não aparece, mas a partir do verbo a gente consegue identificar, ele vai ser chamado de sujeito desinencial, tá bem? Olha o nome, sujeito desinencial. Agora, por que ele vai receber esse nome? Porque ele vai estar sendo indicado pelas terminações, as desinências do verbo, beleza? E vamos lá. Então, quando a gente não souber ou a gente não tiver o desejo de revelar quem é o sujeito da oração, a gente vai usar o verbo na terceira pessoa do plural, no eles ou elas, tá certo? Então, roubaram nosso carro. Nesse caso aí, se a gente não tiver nada, se for num texto, se nada no texto indicar a gente quem foi que praticou a ação de roubar, então a gente vai ter aí um sujeito indeterminado. Ele vai ser chamado assim, indeterminado, porque a situação da frase, o contexto, ele não possibilita a gente identificar esse sujeito, certo? Então, preste atenção nesses nomezinhos, tá bem? É bem simples. Sintagma, ele vai ser o quê? Vamos lembrar. Sintagma é o conjunto de elementos que formam uma unidade em torno de um núcleo. O núcleo do sintagma, ele pode ser um substantivo ou um verbo. Se ele for um substantivo, o nosso sintagma é um sintagma nominal. Se o núcleo for o verbo, o sintagma é um sintagma verbal. A partir daí, a gente estuda quais são os tipos de sujeito. Os sujeitos, eles podem ser simples, quando a gente tiver apenas um núcleo,
ou seja, o sintagma nominal ele for de um núcleo só, ele vai ser composto quando a gente tiver mais de um núcleo, ou seja, a gente tiver 2 ou mais. A gente também vai ter o sujeito indeterminado. Quando é que ele vai ser indeterminado? Quando ele estiver na terceira pessoa do plural e nada na frase, no texto, identificar quem praticou a ação. E a gente também vai ter o desinencial. Quando é que acontece o sujeito desinencial? Quando o sujeito não aparece na frase, mas a partir do verbo, da terminação do verbo, a gente consegue identificar quem é. Então, façam a atividade de hoje, prestem bastante atenção, tá certo? Tia tá morrendo de saudades, em breve a gente vai voltar, tá? Fiquem com Deus.